Então vamos lá. Você abre o seu caderninho de provas lá de noções de primeiros socorros no trânsito e dá de cara com essa questão aqui. Primeira recomendação: muita gente perde questão dada, questão que a resposta tá ali na lata por 2 motivos. Fica nervoso, fica tenso, não foca no enunciado da questão. Esse é o segundo motivo. Não consegue destrinchar o enunciado. O enunciado da questão vai levar você para a resposta correta. Muito importante manter-se calmo, tranquilo e fazer um exercício mental aqui de visualização. Você tem que, de acordo com o que o enunciado te diz, você tem que se transportar para aquela situação que está no enunciado, colocar-se no lugar e aí você vai encontrar tranquilamente a resposta. Vamos lá? Ocorreu um acidente às 13 horas em uma rodovia. Prestem atenção, 13 horas. Céu claro, luminosidade natural. Em uma rodovia. Prestem atenção, tem diferença dos demais tipos de vias. Que apresenta pista seca. Outra dica para vocês, outra pista para vocês de qual seja a resposta. E cuja velocidade máxima permitida é de 100 km por hora. Vejam só, um acidente durante o dia, 13 horas, com iluminação, numa rodovia que tem pista seca e a velocidade máxima é de 100 km por hora. E aí, o examinador da prova teórica do Detran pergunta para vocês: a distância para o início da sinalização deve ser de quanto? 40 passos curtos? 50 passos curtos? 100 passos longos? 120 passos longos? Ou 140 passos longos? Aí a pessoa já fica nervosa, já desanda, já não acerta mais coisa nenhuma, já não mantém o foco ali no que o enunciado está pedindo e aí se confunde toda. Bom, princípio de segurança no trânsito e sinalização quando tem acidente. A gente tem aqui algumas regras básicas, alguns fundamentos básicos. Primeiro, sinalizar aos motoristas com antecedência antes que eles vejam um acidente. Para quê? Para evitar outro acidente. A pessoa vem, ainda mais que numa rodovia, as pessoas vêm numa determinada velocidade, muitas vezes acima da velocidade permitida, e essa sinalização tem que estar visível muito antes do acidente. Demarcar todo o desvio do tráfego até o acidente. O tráfego é desviado justamente para que se não provoque outro acidente, se mantenha a fluidez. Tem que manter o tráfego fluindo, devagar, com segurança, mas sempre fluindo sem parar, porque senão tranca tudo. Sinalizar o local do acidente é uma máxima. Então, os senhores já devem ter visto na apostila de primeiros socorros, essa que você recebe aí no CFC, na autoescola onde você está, e também em diversos materiais na internet, nas cartilhas de direção defensiva do Denatran. É muito bom a gente procurar outros materiais para a gente estudar. Então aparece essa tabelinha. Daí o cristão olha para ela e já se apavora. Meu Deus, tabela, tem 4 colunas, eu vou me apavorar todo, como é que eu vou decorar isso? É porque as pessoas se preocupam muito com decoreba, muito com memorização. E aí não funciona, sabe por quê? Porque a aprendizagem não foi significativa. Você tem uma outra coluna com a distância para o início da sinalização com pista seca e para o início da sinalização com condições adversas, sob chuva, neblina, fumaça, à noite, ou seja, situações que lhe tiram a visibilidade. Mas em vez de ficar preocupado com decoreba, de memorizar tudo isso daqui,
façam a seguinte relação, condutores. A distância que nós vamos sinalizar está na razão direta do tipo de via, a característica dessa via, se ela é com baixa velocidade ou com velocidade maior, e as condições do tempo. Se é tempo seco, que tem boa visibilidade, ou se é o tempo sob chuva, neblina, fumaça, à noite. Então você vai relacionar o quê? O tipo de via com a velocidade e a visibilidade. Pronto, acabou, não tem mais confusão. Vias locais. Para velocidades máximas permitidas de 40 km por hora, que é o que está lá no CTB, a distância para sinalização com tempo seco vai ser de 40 passos longos. A distância para o início dessa sinalização, se estiver em alguma condição adversa daquelas estipuladas ali, chuva, neblina, fumaça, vai ser o dobro do que se tivesse em tempo seco. Então, para 40 km por hora, 40 passos longos. Está chovendo, tem pouca visibilidade, 80 passos longos, é o dobro. Com tempo seco, a quantidade de passos vai ser igual à velocidade permitida naquela via. Com o tempo ruim, vai ser o dobro. Nas avenidas, 60 km por hora, serão 60 passos longos. Se o tempo estiver ruim, com pouca visibilidade, o dobro. Da mesma forma nas vias de fluxo rápido e nas rodovias. Com o tempo seco, a quantidade de passos longos, porque longos, um passo longo de um adulto equivale a 1 metro. Se for com o tempo ruim, sob chuva, neblina, fumaça ou à noite, o dobro da quantidade de passos com o tempo ruim. Então voltamos aqui à nossa questão. Ocorreu um acidente às 13 horas, dia, portanto dia claro, em uma rodovia que apresenta pista seca, já sabemos que o tempo é bom, cuja velocidade máxima permitida é de 100 km por hora. Então, de acordo com aquela tabela e de acordo com o que nós aprendemos, que é a velocidade máxima da via que vai determinar a quantidade de passos longos que nós vamos dar do local do acidente para trás, para poder visualizar no sentido da via, no sentido do fluxo, avisar os motoristas que vêm naquela mesma mão de direção que ali tem um acidente, a distância para o início dessa sinalização deverá ser de quanto? A resposta, o X da questão, é a alternativa C, 100 passos longos. Por quê? Porque a velocidade máxima permitida nessa via é de 100 km por hora, porque o tempo estava bom, porque tinha visibilidade e era durante o dia. Se fosse com o tempo ruim, durante a noite, com neblina, cerração, fumaça ou com chuva, seria o dobro, seriam 200 passos longos. Entenderam, condutores? Leiam o enunciado da questão, estudem, não procurem só memorizar e fazer decoreba. Então, vamos analisar aqui as outras alternativas. Por que não pode ser a alternativa A, 40 passos curtos? Porque a tabela de quantos passos nós temos que dar para a sinalização não menciona passo curto. Passo curto de um adulto não chega perto de 1 metro. Da mesma forma, a alternativa B, 50 passos curtos. Não existe passo curto na tabela para a gente calcular a sinalização. São passos longos. A alternativa D também não é, porque ela fala em 120 passos longos e a velocidade da via com o tempo seco é de 100, seria 120 passos longos se o acidente a ser sinalizado fosse em uma avenida com o tempo ruim, em condições adversas. E a alternativa E, 140 passos longos, também não pode ser, porque nós não temos velocidade permitida de 140 km por hora